very welcome you to the launch of ABB online marketplace in Brazil. Today is a very exciting day for all of us because we can see the result of a project initiated almost a year ago. It's also an exciting time for Latin America because in 2021 we will roll down the e-commerce platform in the entire region. Digitalization and e-commerce, which include online marketplace, is very important for ABB and is one of the strategic pillars inside the electrification business strategy. We have invested a lot and we will continue to invest in this area because it's very important for our future and our success. When we look at our customers, we see, especially during the period of the lockdown, how their way to operate and their buying behavior has changed. What they are expecting now is the best-in-class digital when interacting with ABB. For us, improving this interaction with them is very important and will create more business opportunity in offering the entire portfolio inside our digital platform. And about Brazil. Brazil is one of the top countries for ABB. Historically, the extension of the territory made us difficult to cover it completely and in an efficient way. Now, with our online marketplace solution, we will be able to reach, to connect, and to serve digitally any customer, also when located in the most remote area of the territory. And this will be one or another pillar for during our growth here. I want to conclude to thank you for joining us in this exciting moment and to thank our ABB colleague for the tremendous work done in developing our ABB marketplace platform in Brazil. Enjoy this great event and stay safe. Hola a todos, soy Marco Marini, presidente de ABB Eletrificação no Brasil. Quero agradecer a todos vocês para participar deste evento, este lançamento muito importante para a ABB Brasil e para a ABB todo o mundo. Estamos lançando a ABB Marketplace, loja online, que é o projeto pioneiro do primeiro marketplace no mundo. Muito importante para clientes que podem encontrar e buscar produto da ABB em todo o Brasil e também muito importante para nossos parceiros distribuidores que podem ofertar na nossa plataforma o produto para cada de vocês clientes. Agora quero convidar Leonardo Correa, responsável de desenvolvimento do Marketplace e também responsável do canal distribuidor. E quero fazer a ele uma pergunta. Qual é a diferença entre um e-commerce e um Marketplace? Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Marco. O modelo Marketplace é bem diferente de uma loja online convencional. Neste modelo, a ABB é responsável apenas pelo portal, ou seja, toda a parte técnica, marketing e suporte para os clientes em nome da marca ABB. Já a responsabilidade pelo faturamento e envio do material fica sobre os nossos distribuidores. Este é um ponto bastante importante. A nossa intenção não é competir com nossos canais de vendas, mas sim trazer nossos parceiros junto com a ABB nessa jornada digital. Neste modelo, unimos toda a responsabilidade da marca ABB com a agilidade da nossa rede de distribuição, focando assim no ponto principal, que é atender às necessidades dos nossos clientes, da maneira com que eles esperam ser atendidos. O grande benefício do Marketplace para os clientes é realmente a agilidade, pois, com a ação direta da nossa cadeia de distribuição, conseguimos ter o material de forma mais rápida para o cliente, além de reduzir o custo do frete. O cliente tem a opção de escolher livremente de qual distribuidor deseja comprar, conseguindo assim efetuar uma comparação de preço, análise de disponibilidade, entre outros fatores. A ABB Loja Online foi pensada para atender tanto os clientes finais quanto todo o segmento industrial, com todo o portfólio de produtos da ABB. Para ofertarmos produtos para segmentos diferentes, do residencial ao industrial, desenvolvemos uma ferramenta que facilita a jornada de nossos clientes dentro do Marketplace. Para os clientes com perfil residencial, temos uma ferramenta de especificação de interruptores de tomadas no menu Monte seu conjunto, além de outras funcionalidades, como por exemplo, o programa de pontos, compartilhamento de carrinho com outros usuários e todo o conteúdo gerado especialmente para arquitetos no blog do ABB Mais Perto. Para a linha industrial, temos uma potente barra de busca de produtos, onde o cliente terá a possibilidade de consultar os produtos pelo código, descrição ou característica técnica. Um diferencial do nosso atendimento é o suporte oferecido via WhatsApp. Acessando o ícone do WhatsApp, o cliente poderá esclarecer suas dúvidas, solicitar algum suporte adicional
ou dúvidas sobre o portfólio de produtos. Ainda falando de funcionalidades para empresas, possuímos uma ferramenta de solicitação de oferta, onde o cliente pode solicitar um desconto adicional baseado no volume de compras. E também uma poderosa ferramenta de cálculo de impostos, que garante o cálculo correto para todo tipo de cliente, localização e operação. A parte dos impostos é um ponto muito importante da nossa ferramenta. Temos um potente motor de cálculo que ajuda tanto os nossos distribuidores quanto os clientes finais. Para os distribuidores, é uma segurança com que eles estão calculando os impostos corretos, independente do estado que ele esteja faturando o material. Para os clientes, é a garantia do preço correto, independente da sua operação e de onde ele esteja localizado. E para falar um pouco mais sobre impostos, que é tão importante, tão complexo no país, convido minha amiga Trícia Braga, diretora de conteúdo da Avalara, para conversar um pouco mais sobre a solução de impostos que nós aplicamos aqui no Marketplace da ABB. Tudo bom, Trícia? Tudo jóia, Leonardo. Trícia, por que os impostos são tão importantes hoje no cenário do Marketplace? Leonardo, nós temos vivenciado nos últimos anos esse aumento exponencial das transações via internet, esse último ano especialmente. E com esse aumento de transações e de receitas geradas via internet, o fisco, tanto federal quanto estadual, ele tem se atentado muito e tem dado um foco muito grande a esse tipo de transação. Então, nós temos vivenciado muitas alterações de legislação na parte tributária, né? E a tendência do fisco hoje é imputar a responsabilidade tributária ao marketplace. Então, eu acho que daí esse é o motivo pelo qual tanto o marketplace quanto os sellers e buyers precisam ter aí um foco maior, uma atenção maior no compliance tributário. A complexidade, principalmente quando envolve o B2B, né, fica muito alta. Né? Então, como a gente consegue auxiliar o nosso seller, principalmente, né, e o buyer no final para ter uma competitividade de preço, que acaba sendo o ponto crucial nessa estratégia como um todo. Né? Exatamente. E eu acho que o papel do marketplace ele tem mudado ao longo do tempo. Né? Então, hoje, ele se torna mais uma ferramenta que é colocada à disposição tanto de uma ponta quanto outra, que precisa ter este cuidado de ter uma transparência maior no cálculo do tributo e, ao mesmo tempo, não gerar um recolhimento a maior ou ao menor Sim. do lado do seller. Então, eu acho que o que a ABB trouxe para o mercado, quando ela uniu a ferramenta de marketplace e o cálculo e a transparência desse cálculo para o cliente final, torna o ambiente de transacional muito mais seguro e aí uma abertura muito maior para as vendas. Né? Quando eu estava pensando realmente quando eu estava desenvolvendo o produto, né, e quando eu pensei como solucionar a parte de impostos, esse foi o tema que ficou mais crítico para a gente quando a gente começou a olhar a jornada do cliente como um todo, né? Que era a parte mais difícil de solucionar, no final das contas, porque hoje, na hora que a gente começa a falar dos tipos de cálculos que a gente tem que fazer e ter uma ferramenta robusta suficiente para nos ajudar a fazer esses cálculos real-time, né? Que é o caso do Marketplace, toda vez que a gente abre a caixa de produtos lá, a gente calcula várias vezes impostos em diferentes situações, dependendo de onde está o nosso seller. Então, a gente não segrega, por exemplo, o seller tem que estar sempre no mesmo estado que o buyer, por exemplo, ou a gente quer realmente, que foi aquela discussão que a gente teve sempre, que era 27 estados por 27 estados, né, na nossa combinação. Então, eu acho que esse foi o ponto mais crítico no desenvolvimento. E aí, a solução da Avalara com o cloud, né, o cálculo em cloud dos impostos foi muito legal. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como funciona essa ferramenta do Avatax. Eu acho que esse é um ponto bem legal para a gente mostrar para os nossos clientes quão robusta é a solução que a gente está implementando no Marketplace. Essa solução da Avalara, né, denominada Avatax Brasil, e é um lançamento aí no mercado com o cálculo embutido, é uma ferramenta, é uma engine de cálculo que funciona tanto para mercadoria quanto para serviços. Essa é uma grande vantagem da ferramenta.
e ela abrange todos os tributos federais, estaduais e municipais, previamente configurados para que o cliente possa parametrizar, fazer uma parametrização fina para a operação dele. Então, eu acho que no caso da ABB, a grande aceleração em todo esse projeto, né, foi já ter o conteúdo embarcado, né? A gente não ficar... antigamente, nós da área fiscal, nós fazíamos muito projeto a projeto, análise, mapeamento, focado para aquele determinado cliente, para aquela determinada operação. Com esse produto, a gente inverte um pouco esse lado e a gente já coloca toda a parte tributária à disposição do cliente. Então, aí, uma vez que a ABB ela tinha toda a tributação dos 27 estados ali, ela basicamente parametrizou as operações de acordo com o cenário dela. Isso eu acho que acaba acelerando muito o processo do cliente. Todo esse conteúdo embarcado, ele tem a fundamentação legal, a vigência, então, tanto para o cliente, né, tanto para o buyer, quanto para o seller, acaba ficando mais transparente. Então, isso é uma coisa que a gente verifica que acelera e dá mais segurança à transação, né? Eu não sei qual foi a vivência de vocês quando vocês recebiam esse conteúdo, se isso chegou mesmo a acelerar ou não. Qual que foi a tua vivência mediante a análise de todo esse conteúdo e a parametrização? É bem complexo, né? Como a gente tem que fazer o cross-check, né, do que a gente realmente usa hoje na ABB de tributação com o que estava sendo proposto pela Avalara, né? Uhum. Isso foi um trabalho no começo para fazer esse ajuste fino que você citou, de ter a tributação correta, do que a gente está usando realmente para os nossos produtos, que é o que a gente está refletindo na ferramenta, porque as ferramentas não são integradas, né? Então não é o que a ABB fatura, que é o que a gente está usando no Avatax, né? Uhum. Mas eu acredito que foi uma forma de realmente alavancar e conseguir escalar o trabalho, porque antes a gente estava sem o Avatax, né, no começo, quando a gente começou a gerar o comecinho do projeto, né, que a gente fez alguns testes com alguns sellers em um ambiente controlado, só em São Paulo, etc. A grande dificuldade era a precificação, né? E causava justamente isso, porque os clientes voltavam para mim e falavam assim: Leonardo, mas para quem que eu estou vendendo? Para onde eu vou vender? Que tipo de imposto eu tenho que colocar, né? E aí eles falam assim: para eu conseguir cobrir todas as situações, eu preciso aumentar muito a minha margem. Eu preciso colocar um sobrepreço para tentar cobrir todas as formas que possam ocorrer dentro desse cenário. Principalmente porque a nossa proposta sempre foi o B2B também, né? A gente quer atender as indústrias que a ABB vende muito para o país inteiro via os outros canais, né? Não só via distribuição, mas a gente tem montadores de painéis e montadores de máquina vendendo obras no Brasil inteiro. Então, e a ideia do Marketplace realmente é essa: a gente conseguir estar próximo desse cliente que recebeu essa máquina, que recebeu esse painel, e conseguir atendê-lo de uma forma eficiente e rápida, né? Então, o questionamento do seller era justamente esse: eu quero colocar um preço competitivo, mas eu não consigo diante desse cenário. E aí foi que a gente começou a procurar uma alternativa e chegamos a Avalara como motor de cálculo do Marketplace, né? E a complexidade, eu acho que do Marketplace da ABB ainda é maior por conta disso. Você vende B2C, B2B, e do ponto de vista tributário tem muita mudança de tributação, né, de cálculo mesmo. Se você vende B2B, B2C, diferencial de alíquota, a questão dos 27 estados, você não sabe qual estado o teu cliente final vai estar. Então, você não tem como parametrizar um ou outro estado, você precisa de todos, como você disse, e a diferenciação entre os cálculos. Então, isso é uma coisa que a gente vê, a complexidade do Marketplace está justamente aí. Complexidade do cálculo, de diversos produtos sendo vendidos com substituição, sem substituição tributária. Tem estados que estão tirando a substituição tributária hoje do cálculo, então você, muitas vezes, para um produto, você tem substituição tributária num estado e não tem para outro, então isso ainda dificulta ainda mais. Então eu acho que, do ponto de vista de gestão tributária,
quando a gente inicia um projeto de marketplace, a gente nunca, a parte fiscal, ela nunca é um quesito inicial. Ao longo do tempo, a gente vai vendo que a gente precisa desse cenário muito, muito bem mapeado. Então, eu acho que se a gente conseguir adiantar um pouco e sempre focar, sempre ter uma das premissas, a parte tributária, e isso muito bem desenvolvido no projeto, acelera muito a implantação de qualquer marketplace, né? Sim, com certeza, com certeza. Porque tendo o ponto de vista do negócio, como é que eu consigo colocar da forma mais rápida possível o meu seller dentro do marketplace para ele começar a vender da forma... Porque eu até falo pro pessoal aqui na ABB, a gente tem 2 clientes, né? Eu tenho o cliente que é a pessoa que vai comprar dentro do marketplace o produto, eu trato ele de uma forma, e meu outro cliente que é o seller, porque eu preciso manter ele num ambiente confortável e que ele tenha segurança para vender também, né? Dentro desse ambiente. Então a ideia eu também tenho um outro cliente que é o seller, então o que eu posso fazer para deixar a vida desse cliente mais fácil? Eu acredito que a velocidade de ter essa conexão com a Avalara nos traz isso, porque eu consigo falar para esse cliente só colocar um tipo de preço e que todas as diferentes variações a plataforma vai calcular automático. E um dos questionamentos que eu recebo hoje em dia dos nossos clientes, que mais deixam eles um pouco ainda desconfortáveis com a solução, como é que vocês atualizam o conteúdo. E eu acho que esse é o outro ponto super importante de vocês, que a ABB não é responsável por atualizar esse conteúdo, né? E sim a Avalara, que toda hora está olhando as variações da legislação e atualizando essa ferramenta. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é o processo de vocês para atualizar a ferramenta. Ótimo. A grande novidade está justamente aí, de nós conseguirmos inserir todo o conteúdo tributário previamente mapeado. Nós tivemos, então, um projeto de quase 1 ano dentro da Avalara para mapear todo esse cenário, todas as regras, todos os tributos por código de mercadoria e por código de serviço também. E uma vez mapeado todo esse conteúdo e esse conteúdo inserido na ferramenta, nós temos uma equipe de especialistas que monitora diariamente, né? Então, considerando que a gente tem uma série de processos e compliance interno para garantir isso, nossos especialistas eles analisam a legislação diário oficial. Não tem assim mistério. Nós analisamos o diário oficial das 27 estados, da federação, analisamos os impactos de todas as mudanças na nossa base e promovemos as alterações por data de vigência inicial e final, né? Isso daí tem todo um workflow de alteração interna, de aprovação dos nossos especialistas. Uma vez aprovado esse conteúdo, todos os nossos clientes, né, considerando que é uma ferramenta cloud, eu não diferencio cliente a cliente, eu vou aplicar aquela alteração para toda a minha base de clientes instalada, o cliente já vai ter disponível aquela alteração para a data que ele precisar. Então, previamente à entrada em vigor, ele consegue analisar os impactos, ele consegue validar a informação, ver se ele concorda ou não com aquela alteração, porque esse é um ponto muito importante da ferramenta. Ela não quer nunca impor uma situação tributária ao cliente. Se o cliente não concordar com aquele determinado entendimento, ele pode ir lá e cadastrar o entendimento que ele preferir, né? Claro que por uma questão de compliance interno nosso e até do próprio cliente, isso demanda um pouco de discussão prévia, né, e alinhamento prévio. Mas a gente não quer impor um determinado entendimento tributário para nenhum cliente. A gente só faz uma sugestão se realmente o cliente concordar. Se ele não concordar, a gente sugere que ele faça um cadastro específico para aquele determinado produto e ele monitore como ele quiser. Então, essa maleabilidade do sistema é muito importante, ainda Sim. mais numa questão tão complexa e de tantas discussões judiciais. Sim. Eu acho que esse é o ponto principal, né?
porque às vezes um cliente tem um incentivo fiscal, às vezes o ABB tem um incentivo fiscal dentro do seu produto, e toda essa complexidade, né, gera um ambiente muito difícil de ser gerenciado, né? E dar essa segurança para o seller acaba sendo muito importante. E para confessar para você, hoje a gente usa até a Avalara para fazer algumas situações com os sellers. Então os sellers eles estão usando como uma ferramenta para eles também, né? Porque às vezes ele tem alguma dúvida, alguma coisa, a gente consegue até consultar, né? E dar a referência do cálculo que a ABB está usando dentro do Marketplace para ele. Para essa operação, eu vejo dessa forma. E a gente começa a olhar os conteúdos, né, que tanto o seller está usando quanto a ABB, e ajudá-los também nessa complexidade tributária. Então é um adicional que a gente está dando para eles também, além do cálculo correto no Marketplace. Isso é interessante, porque quando a gente olha as grandes empresas elas têm departamentos fiscais, elas têm, igual como você falou, regimes especiais, elas estão muito mais preparadas para o cenário fiscal do que as pequenas. Só que acaba que o seu seller são empresas menores que muitas vezes eles não têm todo o preparo tributário, não tem todo esse entendimento tributário que a gente sabe que é complexo. Então, ajudar essas pequenas e médias empresas a entender o cenário fiscal, corrigir aquilo que elas porventura estiverem fazendo errado, até calculando a maior o tributo, que é o que você falou. Acaba que por uma falta de conhecimento, as pequenas empresas até pagam mais do que deveriam. Então, ajustar todo esse processo nas pequenas e médias empresas e ter um cálculo de acordo com a legislação onde ele possa mostrar também para o fisco que ele fez de uma forma aderente à legislação, não só ao fisco, mas ao cliente dele também, é extremamente importante, porque ele acaba reduzindo o custo. Competitividade na última linha, né, vamos dizer assim, né? Porque o imposto ele é a parte mais agressiva da precificação, né? Uhum. Se você erra um pouco, você tá uma diferença pequena, ela causa, né? Como é imposto sobre imposto, muitas vezes, né? Ela acaba aumentando muito a distância, né? E o cliente acaba perdendo competitividade. Eu acho que os dois lados são impactados, né? Tanto o seller que está vendendo num preço, tem que vender um preço mais alto, e às vezes quando o cliente vai comparar, ele olha, poxa, esse seller está mais caro, por quê, né? E também o cliente, que ele pode entrar numa ferramenta e saber que ali ele está num ambiente seguro, que os sellers vão emitir a nota fiscal da forma correta, né, para a operação que ele tá precisando, né? E também eu vejo também na comparação com outros produtos do mercado, não só o Marketplace da ABB, mas quando ele começa a comparar produtos dentro do mercado, eu acho que essa segurança é um ponto decisivo principal, né? Todas as empresas que trabalham com esse cenário digital, elas estão mais expostas, porque hoje você vai lá, consulta o preço e necessariamente você vai no preço mais baixo. Quando você vai num preço mais baixo, você não sabe que o imposto realmente, né, que aquele determinado tributo, ele está impactando naquele preço mais baixo. Será que aquele fornecedor está pagando adequadamente? Ou será que o produto que eu estou vendo com preço mais baixo, ele efetivamente está pagando a mesma carga tributária que o outro? Né? Uhum. Então, é uma preocupação que o consumidor final muitas vezes não tem, né? Mas o fato daquele determinado fornecedor não estar pagando o tributo adequadamente já me gera a desconfiança de que é uma operação falha. Uhum. Vou ter atraso na entrega do produto, muito provavelmente. Pode ficar parado numa barreira interestadual, exatamente, né? Ele vai ser parado de um estado para o outro, ele vai atrasar na entrega. Então, assim, isso gera N consequências, não só o recolhimento em si. Tem alguma consequência do cliente que está comprando quando o seller emite a nota fiscal errada? Por exemplo, além dessas que a gente falou, que pode ficar parado numa barreira interestadual, na hora que a nota fiscal chega para ele lá e não está recolhido os impostos da forma correta, qual que é a consequência para a pessoa que está comprando dessa operação? Assim? Isso é muito, muito comum no B2B. Muitas vezes, igual o produto da ABB, ele é um produto que necessariamente vai ser inserido ou num ativo
né? Muitas vezes a empresa que está comprando essa mercadoria, ela vai se creditar desse tributo, né? E aí que entra o problema. Então, no B2B, é muito importante que as empresas que estão adquirindo via internet, que elas tenham absoluta certeza que o tributo está vindo correto. Caso contrário, se ele não estiver vindo corretamente na nota, ela é responsável, solidário nessa operação. Então, ela pode ter um problema de glosa de crédito quando ela adquire aquele determinado produto com uma nota que a gente chama nota inidônea, né? Muita gente acha que nota fiscal eletrônica não pode gerar uma glosa de crédito porque quem emitiu está aderente, não necessariamente. Então, é uma falsa ilusão de que eu adquiri um produto com uma nota fiscal eletrônica gerada e autorizada pela Secretaria da Fazenda, eu já estou livre de qualquer problema. Não. Ele vai ter a autorização, mas o fisco não vai ter previamente validado o conteúdo daquela nota. E o conteúdo daquela nota, quem tem que validar é o cliente. Então, o cliente final, né, essa empresa que está adquirindo, ela precisa olhar para aquela nota e ver se aquela nota foi emitida adequadamente. Se não for adquirido corretamente, ela pode ter uma glosa, que a gente chama glosa de crédito. Não, ela pode o fisco pode vir e não só desconsiderar aquele crédito, como multá-la. Então é aí que está o problema. Sim. Né? No consumidor, na venda ao consumidor, no B2C, a pessoa física ela não tem essa responsabilidade solidária como tem a pessoa jurídica. Né? Então acaba que é um pouco mais a responsabilização é um pouco mais branda do que em relação à pessoa jurídica. Porém, tem a questão do diferencial de alíquota, que também gera um outro problema. Sim. Justamente porque quando ele vai enviar para outro estado e não tiver recolhido para outro estado, para o estado de destino, a tributação também pode ser barrada aquela mercadoria e o consumidor final nunca receber a mercadoria. Então, nós temos esses dois tipos de problema. Eu vejo também algumas coisas intangíveis para a indústria, né? Porque geralmente no nosso mercado ela está comprando uma reposição, é uma manutenção da planta que ela está precisando daquele equipamento, né? E muitas vezes o impacto é intangível, né? Então, às vezes você economiza 5% para comprar de um lugar que está mais barato, vamos dizer assim. Porém, se sua planta parar, o prejuízo vai ser, gigantesco, né? Exatamente. Então, comprar de lugares que tem essa responsabilidade fiscal, né? Acaba sendo muito importante pelo time da operação, por toda essa parte fiscal também, mas também pela parte de negócios do cliente, né? Você garantir que o produto vai chegar na data correta, que você vai conseguir dar entrada na nota fiscal e vai conseguir colocar ele em operação na sua planta, que no final das contas é o mais importante, né? Você não parar a sua planta do seu negócio, né? O seu negócio continuar produzindo, continuar trabalhando. E os estados, Leonardo, eles já se prepararam há algum tempo. Eu cito aí o projeto do Estado de São Paulo, que é o projeto Nos Conformes, que ele atribui um determinado score para a empresa que está em compliance, com todos os itens em compliance, né? Então, hoje, se o departamento de compras de uma empresa entrar na internet e avaliar o score daquele determinado fornecedor perante o fisco, ela vai ver que tem diferenciações, justamente isso. Então, o fisco hoje ele já está preparado para avaliar as empresas e para ver se aquele determinado fornecedor, se ele tem uma pontuação A, B, C, em virtude das regras de compliance dele. Então, eu entendo que todo o departamento de compras de todas as empresas, compras seja pela internet ou não, entrem nesse cadastro. Basicamente, todos os estados estão tendo esses projetos de conformidade. E antes de fazer qualquer compra, avaliem o seu fornecedor perante o fisco. Isso é público hoje, né? Então, a ABB, tão preocupada com esse cenário fiscal, né? Ela tem uma pontuação e que isso é muito importante para a empresa. Para o negócio, né? Para o negócio. Então, antes de comprar e ver que um produto está R$5, R$10 ou R$20 mais barato e somente pelo preço, decida também a sua compra
pela conformidade do seu fornecedor, porque você vai eliminar um risco futuro de glosa, de multa, de autuação do fisco. E até mesmo uma das variáveis, por exemplo, do Estado de São Paulo é você negociar com fornecedores que tenham bons scores. Então, quer dizer, eu preciso negociar com um fornecedor que tenha compliance. Leonardo, e me explica um pouco, depois que que o Marketplace foi ao ar, como é que foi essa parte técnica da conexão entre o Marketplace e a ferramenta, o Avatax Brasil? E como é que está hoje funcionando no ar a parte de cálculo de tributos dentro do Marketplace? Legal. É bem complexa a conexão entre todas as ferramentas, porque são várias, né? Principalmente porque o imposto, às vezes, dependendo da operação, incide sobre o frete ou não. Então, a gente tem que fazer um fluxo da informação bem complexo. Assim. Ele começa na parte do seller, né? A gente tem uma ferramenta que chama Miracle, que é onde o seller onde ele coloca as informações de preço, estoque, onde ele controla, é o dashboard do seller, né? Ali ele coloca o preço líquido, então que a gente chama líquido é tudo o imposto que ele não tem nenhum recolhimento para frente, né? Tudo que é custo para ele. Então ele entra ali com o custo do produto, mais a margem dele, mais os impostos que ele não consegue recolher na cadeia futura, né? Esse preço é a base de todos os cálculos. Aí do lado do cliente, né, que vai comprar, na hora que ele está fazendo o cadastro da plataforma, aí principalmente se ele for um cliente B2B, né, uma indústria, alguma coisa assim, ele consegue colocar todas as informações sobre a forma com que ele quer comprar essa mercadoria ou o destino do que ele vai fazer com a mercadoria. Então lá a gente coloca o uso do material, a gente coloca o regime fiscal que esse cliente está comprando, o estado, né, o endereço para onde a mercadoria vai, se ele tem algum benefício fiscal ou não, por exemplo, Manaus, se tem SUFRAMA ou não. Então, a partir dessas informações do cliente, a gente começa a calcular os impostos, né? Então, quando ele faz o login, a gente pega todas essas informações do cliente, né? Pega o preço do seller, né, que ele colocou na outra plataforma, e a gente manda para o Avatax. Então, quando o cliente abre o produto, a gente vai pegar esse preço que está na plataforma do distribuidor, né, do seller, manda para o Avatax junto com todas as informações do cliente que está comprando essa mercadoria, né, e a partir daí o Avatax calcula e retorna para a gente. Então, na hora que o cliente vê a página de produto, né, com 4, 5 distribuidores, ele não sabe que toda essa engenharia foi feita para cada distribuidor. Então, eu tenho um distribuidor no Rio Grande do Sul, eu tenho um distribuidor em São Paulo, eu tenho um distribuidor, por exemplo, no Distrito Federal. Para montar aquele preço que ele está vendo na página de produto, que a gente chama, eu fiz essa operação várias vezes para cada distribuidor. E se ele muda o CEP de entrega do material, por exemplo, a gente recalcula toda essa engenharia de novo. E o frete é bem interessante também, porque às vezes o imposto incide sobre o frete ou não, então no carrinho você também tem o frete calculando com os impostos que o cliente escolheu. Então basicamente é assim que funciona a operação hoje do Marketplace. E aí, na hora que ele vai para o checkout, ele tem o breakdown de todos os impostos que ele está pagando. Então ele sabe o quanto ele está pagando de PIS, COFINS, ICMS e IST se tiver, né? Então aí para o cliente ele já começa a ter uma noção do que vai vir na nota fiscal para ele, independente do seller que vai faturar. E do lado do seller, na hora que ele recebe aquele pedido, ele também recebe item a item quanto de imposto foi calculado por item. E para isso, para ele dar a segurança de que a gente calculou o imposto correto. Então, na hora dele emitir a nota fiscal dele, ele consegue bater linha por linha se a gente calculou o imposto correto ou não. Se tiver divergência, a gente abre um chamado para entender aonde a disputa, né, aonde está o erro, se já é na nossa plataforma ou se é na plataforma do cliente. E geralmente, nesse tempo de operação, a gente não teve nenhum caso, nenhuma incidência de impostos divergentes dentro da operação do Marketplace. Que ótimo! Então, você acha que está muito mais transparente, tanto para o seller quanto para o buyer, a forma e a visualização no Marketplace, do cálculo dos tributos? Ah, com certeza, com certeza.
eu vejo que para ambas as partes a clareza de que tributo está sendo cobrado e como está sendo cobrado é 100%. Então, ela é interessante. Se ele tem um incentivo fiscal, você vai ver que, por exemplo, o ICMS é zero. Então, que eu não estou cobrando ICMS naquela operação, caso ele tenha esse incentivo. Então, isso para o cliente saber que realmente ele está usufruindo do incentivo que ele tem direito é importante, né? Senão ele não saberia, ele veria um cálculo e não sabe se eu estou calculando correto ou não, né? Então, essa divisão de impostos no checkout é justamente para isso, para ele ter a clareza que a gente calculou os impostos da forma com que ele pediu. Então você acha que o objetivo, no geral, foi alcançado? Trazer mais segurança com no certeza, final. Com certeza. Eu acho que ambas as partes hoje estão muito bem pautadas no que estão e muito mais seguras no que se diz a impostos. Isso foi muito interessante para o Marketplace. Excelente. Bom, estamos chegando ao final do bate-papo. Obrigado, Patrícia, pelo projeto e pela presença hoje. Obrigado, Leonardo. Bem, pessoal, construímos uma ferramenta muito potente para atender vocês, clientes, tanto do industrial quanto os clientes finais. Convido vocês a comprarem os produtos com a qualidade ABB diretamente na nossa cadeia de distribuição. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marco. Agora eu passo a palavra para você. Quero agradecer, Leonardo, pelo trabalho e pela participação a este lançamento. Muito obrigado, Leonardo. Quero convidar todo cliente a juntar-se na nossa loja online e também a nossos distribuidores a participar para mostrar a disponibilidade do nosso produto a todo o nosso cliente que temos no Brasil. Muito obrigado a todos e até mais.